Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei a vós mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Queremos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos andar ao lado do Senhor. Nós queremos que Ele conduza a nossa vida. É por isso que a cada manhã nós não podemos sair da nossa casa sem ter a certeza que Ele está ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo e nos amparando. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da Palavra de Deus, do Salmo 119, o versículo 36, onde a Bíblia diz o seguinte: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Salmo 119, o verso 36. Que o nosso coração se incline para a palavra do Senhor. Que o nosso coração a cada dia ame mais ao Senhor. Que nós vivamos a cada dia mais para Deus. Quanto mais nos voltamos para o Senhor, Ele faz essa obra no nosso coração, faz com que nos tornemos sensíveis, amemos e nos inclinemos para as suas verdades. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, o versículo 1. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinham matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Não sei se você, em algum momento da sua vida, você já sentiu como se o mal estivesse prevalecendo. É como se, por mais que nós fizéssemos o bem, tentássemos viver uma vida justa, uma vida íntegra, mas olhando ao nosso redor nós vemos que o mal está prevalecendo a cada dia. Mas eu gostaria de que nessa manhã você pudesse entender essa parte da Bíblia, que na verdade esse pensamento estava tomando conta do coração daqueles que estavam em Jerusalém. Quando o povo tinha voltado do cativeiro babilônico, aparentemente o mal estava prevalecendo diante do bem. Por mais que pessoas pudessem tentar buscar a Deus, o mal parecia estar tomando conta e prevalecendo contra o bem. Mas esse capítulo foi escrito para que todo israelita e as gerações futuras pudessem entender que por mais que o mal possa em algum momento tentar prevalecer, a mão do Eterno está no controle da história do planeta Terra. E no tempo de Deus, no momento do Senhor, Ele irá se manifestar. E fica evidente para todos nós que é Ele que conduz, é Ele que governa, Ele que é soberano. Somente Ele irá reinar eternamente. Somente Ele é o Alfa, somente Ele é o Ômega, somente Ele é digno de toda adoração. Jeorão teve que lidar com o próprio veneno que um dia ele se valeu para poder matar todos os seus irmãos que poderiam no futuro ameaçar o seu trono. Da mesma forma, um dia, enquanto seus filhos estavam participando de uma atividade fora da cidade, os arábios atacaram os seus filhos e todos eles foram mortos. Por essa razão, ele também não tinha nenhum descendente para que pudesse se assentar no trono de Judá. A maldade que tomou conta do seu coração em tirar a vida dos seus irmãos recaiu sobre a sua própria cabeça, perdendo a vida de todos os seus filhos. Fica muito evidente para nós que Jorão não tinha um coração propenso a seguir a Deus, mas a sua maior influência foi a sua esposa, Atália. Ela o induziu a matar os seus irmãos, ela o induziu a se curvar diante de postes ídolos. Todos nós sabemos, Atália era a filha de Acabe, filha de Jezabel. A influência que ela traz da sua casa foi extremamente poderosa sobre a vida de Jorão e, consequentemente, aqueles que estavam ao seu redor foram influenciados pela sua pessoa e pela liderança do seu esposo. O reino de Judá pagou um alto preço por ter Atália como sendo a rainha, como sendo aquela que influenciou toda uma nação a se voltar contra Deus. Segundo Crônicas, capítulo 22, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Atália não simplesmente recebeu uma influência da sua casa, da sua mãe e do seu pai de uma forma negativa, mas Atália também ela buscava, após a morte do seu pai e da sua mãe, conselheiros para que pudessem lhe orientar como é que ela deveria viver.
Não foi suficiente trazer uma herança maligna dos seus pais, mas após a morte dos seus pais, ela continuava ainda a receber essa mal influência, influenciando o reino de Judá cada vez mais de uma forma degradante a viver longe do Senhor. As consequências para o povo de Deus foram extremamente desastrosas. Jamais Deus poderia permitir que a sua mão e a sua bênção estivesse sobre o seu povo. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Quem são as pessoas que têm tido influência sobre a nossa vida? Como as influências sobre a nossa vida nos elevam ou ela nos destrói? Nós somos abençoados ou nós somos destruídos? Nós somos levados para mais perto de Deus ou os amigos ou as más influências nos afastam do Senhor? Por isso que a cada dia nós precisamos cada vez mais sermos seletivos daqueles que estão ao nosso redor, porque aqueles que nós trazemos para perto de nós irão afetar a nossa vida por toda a eternidade. Deus deixou a família como sendo uma base discipuladora. Todo pai, toda mãe precisa ter essa compreensão. Os nossos filhos, de uma forma muito natural, eles acabam absorvendo tudo aquilo que eles estão vendo dentro da nossa casa. Dessa forma também aconteceu com a família de Josafá e a família de Acabe. Da mesma forma como Josafá se aliou com Acabe, Acasias também se aliou com os sírios. Em vez de confiar em Deus, eles passaram a confiar nas suas alianças. E como resultado de uma aliança humana, não sendo uma aliança divina, todos eles fracassaram nas suas investidas. Nesta aliança formada de Acasias com os assírios e com a casa de Acabe, Jorão, ele vai contra a cidade de Ramote-Gileade com o intuito de reconquistá-la. Mas eles não conseguiram prevalecer. Sem a bênção de Deus, eles fracassaram. Nessa batalha, Jorão foi terrivelmente ferido e ele voltou para sua cidade com o objetivo de se recuperar. E quando ele estava na sua cidade na busca de reconquistar a sua saúde, Deus tinha levantado Jeú como um daqueles que iria cumprir o juízo de Deus. E é ele mesmo que vai à casa de Jorão. Ao visitar Jorão, ele se depara com os príncipes que estavam cuidando da segurança de Acasias. Ele tira a vida de todos esses príncipes e Acasias se refugia em Samaria. É o próprio Jeú que vai na busca de Acasias e tira a sua vida. Deus tinha ungido Jeú para cumprir os seus propósitos. Jeú é o único homem na Bíblia que é descrito que é chamado por Deus e num só dia ele mata o rei de Judá e mata também o rei de Israel. Deus usa todos os meios para punir o pecado. Deus ama o pecador, Deus quer salvar a todos, mas Deus não pode ser conivente com o pecado. Quando o ser humano chega ao limite da graça divina, quando Deus, olhando para um coração humano, reconhece que esse jamais irá se voltar para ele, a única saída de fato é intervir na vida humana para que a sua vontade possa prevalecer. Ninguém pode conter a vontade divina. Alguém pode tentar se opor à vontade do Senhor, mas jamais terá condições de prevalecer diante do Eterno. O que eu e você nessa manhã precisamos entender que, queiramos ou não, a vontade de Deus um dia sobre essa terra irá acontecer de acordo como Ele tem prescrito na sua palavra. O que eu e você temos que fazer a cada dia é amá-lo cada vez mais, respeitá-lo e submeter a nossa vida à sua vontade. Atalha, que era filha de Acabe, vendo que seu filho Acasias estava morto, ela toma a iniciativa de tentar destruir toda a descendência da casa de Davi. Mas uma das filhas do rei, Josabate, toma o filho de Acasias, Joás. Tendo consciência que Atalha estava matando toda a descendência de Davi, escondeu essa criança para que ninguém soubesse onde ela poderia estar. E entregou essa criança à esposa do sacerdote, para que escondesse essa criança da melhor maneira possível para que ninguém pudesse encontrar. E no momento certo, na hora certa, ela revelaria de quem era filho aquela criança. Joás viveu escondido na casa do Senhor um período de 6 anos, até que chegou o momento certo para que pudesse ser revelado de quem ele era filho, para que pudesse se assentar no trono de Israel. Querido amigo, eu e você nessa manhã, ao chegarmos à conclusão do capítulo 22 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós temos um soberano, nós temos um Deus eterno, Ele está sentado no seu trono, Ele governa e rege sobre todas as nações. Queiramos ou não, um dia Ele irá se manifestar sobre a vida de todos nós. O que nós precisamos fazer é nos submetermos à sua vontade. Nós precisamos amá-lo cada vez mais. Nós precisamos aceitar as suas vontades e as suas verdades sobre a nossa vida.
Se nós fizermos isso, nós estaremos nos preparando para esse encontro. É por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos nos apegar a Deus, nós precisamos cada vez mais amar ao Senhor, submetermos a nossa vontade à vontade do Senhor. Se nós fizermos isso, tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, nós aceitamos a Tua vontade, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.